Oi, pessoal, tudo bem? A família tá boa. Hoje quero falar com vocês sobre o Google One novamente. Algumas pessoas me pediram que eu falei bastante do Google, vou deixar 2 vídeos que eu falei sobre ele. Os preços continuam o mesmo, mas muita gente me pediu: eu consigo fazer uma família, eu consigo assinar o Google e compartilhar com as pessoas, mas como compartilho? Eu fiz um post. Primeiro, você faz o pagamento. Depois que você fez o pagamento, a assinatura do Google One, eu aconselho fazer o Pro, que ele é R$ 100 por mês, principalmente para quem é programador, porque os limites para usar no antigravidade são muito bons. Depois que fez a assinatura, você cria um grupo familiar, é só entrar no link e criar um grupo. Aí nesse grupo familiar você vai compartilhar para as pessoas que você querem que faça parte da sua família, que vai ter os mesmos benefícios do Google One, e depois ativa o compartilhamento. Para ativar o compartilhamento, vem aqui em gerenciar a associação e gerencie as configurações da família. Aí tem que marcar essa opção aqui, compartilhe o Google One com a família e pronto, todo mundo já tem acesso aos benefícios do Google One. Aproveitando que estamos falando do Google, eu quero emendar uma outra informação. O Cloud, ele lançou uma ferramenta chamada Cowork. Ele é para pessoas que vai além da codificação, para pessoas que não são programadores. E o pessoal, essas ferramentas, o pessoal está voltado mais a criar agora ferramentas não só para programadores, mas ferramentas que auxiliam em tarefas do dia a dia. Isso é o Cowork. E ele consegue formatar documentos, organizar arquivo, pesquisar, logicamente, sintetizada. O que é muito interessante é que saídas profissionais, essa dica que eles estão dando, gera entregas polidas como planilhas Excel com fórmulas funcionais, apresentações PowerPoint e documentos formatados. Em síntese, ele vai criar uma máquina virtual dentro dele mesmo, criar um sistema para poder gerar um Excel para você, para gerar uma apresentação PowerPoint com base nos seus arquivos que ele já consegue ler. Ele consegue ler e escrever nos seus arquivos locais. Isso é legal, porém, contudo, entretanto, todavia, dá para fazer isso também no antigravidade. Eu estou fazendo aqui, eu pedi para ele ler meu currículo, que está na internet, e formatar ele conforme a BNT. Eu passei o link aqui onde está meu currículo, está no Google Docs, e deixo meu currículo de acordo com a BNT. Isso é legal, estou usando o Flash, recomendo muito usar o Flash, recomendo usar o modo plano, porque ele vai planejar antes de executar. Isso para IA é sempre excelente. Uma outra coisa legal no antigravidade é que você consegue gerar imagens também. Então isso, além dele ler suas pastas, ele vai conseguir ler um PowerPoint seu e vai conseguir gerar uma imagem com o Nano Banana Pro, que é um gerador de imagem excelente. O Cloud, ele nem possui um gerador de imagem. E uma outra desvantagem do Cloud que eu não falei, ele funciona somente no plano Max. Cadê? Tá aqui em cima, aqui. Está disponível assinantes plano Max. E o plano Max do Cloud, ele é no mínimo $100 por mês. Então, mais imposto, que você vai pagar pelo menos aí R$ 600 por mês. Muito caro em comparação com o Google One, que você consegue pegar um plano de R$ 100 por mês e ainda dividir para 5 pessoas. E é você mais 5. Em outras palavras, são 6 pessoas. Voltando no antigravidade, consegue gerar a imagem, e aqui ele vai conseguir fazer modificações no seu arquivo. Uma desvantagem, eu não sei se o Cloud também faz dessa maneira, somente aqui no browser, porque ele tem um browser interno que ele está mexendo no meu currículo através do browser. Deixa eu me ver aqui, abrir, ele ainda não está lendo, ele está pensando um pouquinho, mas quando ele lê, eu deixei aqui
ele fica com essa telinha azul em volta, e aqui ele está fazendo as configurações para deixar conforme as normas ABNT. Eu acho muito legal isso também. Aqui ele já modificou bastante coisa lá no meu currículo, que eu fiz uma coisa para teste, ele não estava nada a ver com a BNT, ele alterou as fontes, alterou algumas coisas para deixar em caps lock, ele está seguindo as normas, eu não entendo, não é uma coisa que eu faço diariamente, mas é uma coisa que consegue ajudar vocês, até mesmo em fórmulas do Excel. Se você jogar na web, se assina o Office 365, dá para acessar ele via web também. Alguma ideia, um Excel que você não sabe como formatar os dados que você tem, você quer criar uma tabela dinâmica, algum gráfico, acredito, não fiz todos os testes, mas acredito que ele vai te ajudar muito bem. Recomendo muito vocês testarem. Aqui, quando tá azulzinho assim, significa que ele tá trabalhando e ele tá fazendo as edições aqui no meu currículo. Isso aqui é só teste, esse currículo meu aqui tá bem desatualizado. Terceira coisa que eu quero falar com vocês. Eu tinha feito o meu último vídeo falando sobre o Open Code. E eu tinha falado um comando que ia fazer tudo automático, só que não funcionou muito bem. Porque abrindo aqui, ele faz a configuração dos modelos, ele instala nos modelos, digita Windows R, aperta o Windows R, digita appdata no meio de porcentagem, ele vai abrir a pasta do seu usuário lá no appdata ROM. E ele está salvando, quando digita aquele comando, ele salva aqui em Open Code. E esse caminho, ele salva os modelos aqui. Esse caminho não é o certo. O certo dele salvar os modelos para ter acesso do Open Code lá no antigravidade é o caminho do config, é esse usuários, T00, config Open Code. Então precisa abrir esse JSON aqui, são dois JSON, são duas configurações. Esse aqui dentro de TI, config Open Code, só que ele cria aqui dentro de appdata, ROM, Open Code, os modelos. Ele cria, eu falo, esse provider. Aí tem que copiar essa parte aqui do provider com todos os modelos e jogar lá no outro arquivo, que é o arquivo onde que foi colocado o plugin. Vocês acrescentam esse provider. Uma última coisa que eu quero falar com vocês. O Open Code, eu estou testando ele e eu estou achando ele surreal, esse modo plano. E aconselho muito vocês fazerem o teste, que ele tem feito um plano muito melhor do que esse plano aqui do antigravidade, tem dividido em tarefa, e ele tem me feito perguntas quando ele tem dúvida, tá surreal. E aqui também no Open Code, gostei dele, eu adicionei a assinatura do ChatGPT também, é um conselho muito que eu dou, eu uso ele para fazer PRD, ACR e FRC, que são documentos de engenharia de software. E recomendo muito também quem está começando na programação, comece com engenharia de software. Hoje eu vejo que não se precisa mais aprender programação. Você sendo um bom engenheiro de software, você sabendo como orquestrar o software, criar planos aqui e colocar uma IA para criticar o plano da outra, eu faço bastante isso, eu crio um PRD, um FRC aqui, um ACR, e peço para o Opus fazer as críticas de como que ficou. E é isso aí, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.